Oi, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa tarde e boa noite e boa madrugada para quem está aí assistindo a minha aula de madrugada. Aula de número 10. Estamos na aula de número 10 de Libras. Já passamos bastante tempo, né? Já aprendemos bastante sobre a Libras, a língua de sinais brasileira. Antes de começar a aula, eu preciso falar algumas coisas com vocês, começando aqui por este slide. No próximo, neste bimestre, né, eu não aceitarei questões que estejam cópia do material, não aceitarei questões que não estejam dissertativas, né, que estejam cópias, terminologias erradas eu irei considerar errado e descontar. Então, por isso que eu estou retomando aqui com vocês e vocês precisam ler mais. A leitura de vocês do material que eu coloco está fraca. Ah, professora, mas eu leio. Você está olhando o material, não está lendo, porque eu percebi isso nas avaliações, nas provas. Então, precisa ler. A leitura leitura é importante, a leitura é fundamental para agregar aí conhecimento a você, aluno, você, futuro professor, ou para quem já atua aí, você, professor, aluno, aluno, professor. Vamos falar sobre Libras. O que é Libras? Libras, essa sigla aí que se escreve com a inicial maiúscula e as demais letras em minúsculo, essa é a forma correta, é a língua de sinais brasileira, língua de sinais usada no Brasil. E essa Libras, essa língua, a língua de sinais brasileira, a Libras, ela foi reconhecida por uma lei, a Lei 10.436, do ano de 2002. A Lei da Libras, ela é de extrema importância para o surdo, porque ela reconhece o direito linguístico do surdo. E para completar aí a lei, veio o decreto, que é diferente da lei. Ele não é a lei. Vocês têm o documento, vocês podem ver isso, podem estudar isso no documento que vocês têm da primeira e segunda aula que eu trabalhei, legislação 1 e 2. O decreto 5626 do ano de 2005, ele veio para complementar a lei. Ele fala de quem é o sujeito surdo, quem é o sujeito que tem a deficiência auditiva. Ele fala, mostra onde estão os direitos do surdo, os direitos na educação, que o surdo tem direito ao intérprete, a aulas adequadas, direito à saúde, ter um intérprete na saúde. Então, o decreto veio para complementar a lei, tá bom? Surdez. O decreto também esclarece o que é surdez, o que é deficiente, quem é deficiente auditivo. O decreto também fala sobre isso, sobre esse tema. Quem é surdo? Surdo é aquele sujeito que é o usuário da língua de sinais, frequenta uma comunidade surda, ou pelo menos conhece uma comunidade surda, né? Conhece os costumes da comunidade surda. E deficiente auditivo, conforme aí o decreto, é aquele sujeito que pode até ter a surdez profunda, mas ele não é o usuário da língua de sinais. Então, ele não usa o meio visual motor para se comunicar. Então, aí de acordo com a visão pedagógica, a visão do professor, estou falando. Não estou falando a visão da medicina, que a medicina tem outra visão. Então, aqui a nossa visão é professor. Desculpa, dei para tossir agora. Enfim, tomar uma água aqui já passa. Língua. Libras é uma língua. Libras não é uma linguagem. Libras é a língua de sinais brasileira.
língua reconhecida pela Lei 10.436, usada pelos surdos brasileiros. E surdo não porta surdez, surdo não é portador. O que é portar? Eu porto esta caneta, estou portando esta caneta. Agora eu não quero portar mais. Com a surdez é assim? Eu posso deixar, eu posso não, eu não sou surda. Eu posso deixar de, um sujeito surdo pode deixar de ser surdo quando ele não quer mais ser surdo? Ah, professora, mas se ele fizer implante, ele deixa de ser surdo? Não, ele vai ser um surdo implantado, surdo da mesma forma. Só vai se comunicar de forma oralmente. E aqui surdo com problemas de fala. Aquele surdo tem problemas de fala. É outro erro grave. Surdo não tem problemas de fala, porque se um surdo for frequentar fono, fizer um tratamento, ele fala, ele não tem problemas de fala. Tanto que tem muitos surdos que são oralizados, né? Carregar a surdez, outro termo incorreto também. Ele carrega a surdez. Ninguém carrega a surdez. Ninguém carrega uma deficiência. Esse é termo incorreto também. Outro termo incorreto, surdo-mudo. Já dá para vocês saberem que surdo não é mudo. Se o surdo oraliza, não é mudo. Então, surdo não é mudo, termo incorreto também. E aqui, eu coloquei para vocês, conforme eu falei, que não serão aceitas questões que não estejam de acordo com a dissertativa, quando estiver pedindo para dissertar. Então, dissertar não é ir lá e copiar do material. Dissertar é você ler o material, procurar a resposta para aquela questão, ler aquele material e colocar nas suas palavras. Vocês fizeram aí o artigo, quem não fez está escrevendo o TCC, já tiveram aulas, vocês sabem, vocês estão esquecidos, né? Não é copiar um texto. Dissertar é fazer nesse caso da regimental, fazendo uma citação indireta. Então tem que tomar cuidado, não é cópia. E eu não vou aceitar na próxima prova se vocês copiarem e colarem, vai ser considerado errado. Por exemplo, eu pedi para dissertar acerca da quarta competência da base. E eu já coloquei lá na prova que era a comunicação, a quarta competência da base. Ou seja, a comunicação como visual motora, que é a Libras, a comunicação feita por linguagem artística, a comunicação feita por códigos, enfim, vários tipos de comunicação que diz lá na quarta competência da base. Isso não era necessário colocar. Eu queria que vocês dissertassem acerca da Libras, do aluno da educação básica, aprender Libras. Por que é importante que esse aluno possa aprender Libras na escola? Para a inclusão de quem? Então, era para dissertar dessa forma. Vocês teriam que colocar lá que a quarta competência da base, ela traz o aprendizado da Libras, da língua de sinais, ela cita, ela descreve o aprendizado da língua de sinais para alunos surdos e ouvintes nas escolas regulares. E isso acontece para que os surdos possam ser incluídos, para que os ouvintes possam aprender sobre a língua de sinais. E aí cada um poderia dissertar da forma que quisesse, mas falando da língua de sinais, do aprendizado da língua de sinais pelos alunos no ensino regular, da educação básica. E quando eu peço para um aluno citar, por exemplo, nesta prova, nesta regimental que eu acabei de corrigir, se eu pedisse hoje para vocês citar a aluna que tirou nota 10, vocês iriam falar, foi a Maria Joana. Citou a aluna que tirou nota 10. Agora descreva essa aluna Maria Joana. Aí vocês iriam descrever, a aluna Maria Joana é uma aluna que estuda na FAIT, cursa pedagogia, é a melhor aluna da sala, estuda, enfim, aí vocês iriam descrever. Entenderam aí a diferença do citar e o descrever? Agora vamos para a aula. E lembrando, não vou aceitar
prova que não esteja de acordo com a pergunta. Cópia do material não é resposta. Dessa vez, não conhecia vocês, andei meio que passando umas coisas aí. Mas na próxima regimental, então, vamos estudar. Ah, tá, vocês vão estudar para mim? É para a professora que vocês vão fazer essa prova? Não, é para vocês. Para vocês, tá bom? Tema da nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é uma extensão do tema do trabalho de vocês que vocês poderão fazer. Então, vocês terão, a partir desta aula, mais subsídios para realizar o trabalho de adequação, que vale os 2 pontos deste bimestre. O tema é prática de libras e sinalização de casa e verbos, ou seja, é bem prático. Eu estou gravando aqui para vocês este primeiro tempo e eu vou gravar um segundo tempo para vocês só com prática. E o objetivo continua no objetivo lá da atividade, que é confeccionar placas de sinalização e praticar os sinais de verbos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre sinalização de escola. Teremos uma aula específica de sinalização de escola, mas nesta aqui mais especificamente de sinalização de casa e dos verbos. E vocês podem usar este material para fazer a sinalização das placas da atividade, conforme eu falei. Vou falar um pouquinho antes de entrar para a nossa sinalização, um pouquinho de alfabetização e letramento. Vocês farão essas placas pensando no aluno surdo, que eu já falei com vocês sobre alfabetização e letramento. O aluno surdo, ele aprende pela rota lexical, que é a imagem, o sinal, a escrita em português e a datilologia, pela rota lexical, ou seja, através da imagem, não pela rota fonológica, como é a alfabetização. A alfabetização acontece através da fala, da escuta, né? E fala, da escuta aqui e da fala. O letramento, ele acontece pela rota lexical. Você precisa sinalizar, no caso, eu até dei exemplo de sinalizar casa, aí colocaria uma imagem de casa, conforme as placas que vocês estão fazendo, a soletração e o escrito em português, e para que isso dê sentido para o surdo. Sem imagem, o surdo é imagético, sem a imagem o surdo não consegue aprender, aí ter a aquisição da leitura e da escrita. Então, as placas de vocês precisam ter objetivos, né, conforme orientado na aula anterior, e vocês precisam colocar esses objetivos e fazer essas placas voltadas para esse objetivo, tá bom? Aqui, eu coloquei o material para vocês, material que é essencial que vocês estudem, com os sinais de verbos e os sinais de sinalização de casa, objetos que tem na casa. Vou disponibilizar esse material para vocês lá na aula de WhatsApp, no Moodle já está disponibilizado, e vou praticar com vocês no segundo momento alguns, não todos, porque são muitos, mas alguns sinais. Esse vídeo que vocês já conhecem, que é todos os verbos do mundo, vocês já assistiram, mas aí assistam de novo, agora assistam com um olhar diferenciado, porque vocês já estudaram, aí estão na metade das 60 horas de vocês, então já conhecem um pouco mais de Libras, dá para assistir com um olhar diferenciado. Aqui, eu fiz esse modelo de placa de sinalização para vocês. Aqui está vou ficar em cima aqui da datilologia. O sinal de balde. Ali está a imagem de balde e a datilologia e a escrita em português, conforme eu falei para vocês. Aqui coloquei para vocês sinal de bandeja. Dessa forma, se for uma bandeja maior, uma bandeja menor. Coloquei datilologia, escrita em português, sinal e imagem. Aqui alguns verbos, praticar alguns verbos com vocês. Os verbos também seguem a mesma linha
de imagem, datilologia, escrita em português e sinal. Ali esse comer na hora do almoço. Esse lanche aí está servindo como um almoço, que é o sinal de meio-dia, né? Então, e a datilologia, a imagem para auxiliar o surdo e a escrita em português. Só esse aqui é o sinal de comer. Aqui eu coloquei para vocês a escrita, vou aumentar para vocês visualizarem. A escrita em português, a datilologia, uma imagem de alguém escrevendo e escrever em português. Isso aqui também é usado para assinar, como assinatura. A atividade aqui, conforme eu falei, está junto, é a mesma atividade da aula anterior. Realizar adequação de material para trabalhar com aluno surdo. Sinalização de casa, vocês também podem fazer sinalização dos verbos. E a apresentação do material é a mesma apresentação, porque é uma extensão daquela atividade. E essa aula de hoje é para agregar na atividade nossa atividade do bimestre. As aulas estão casadas. A forma de apresentação do material, vocês podem fazer um vídeo, tem mais uma sugestão aqui nesta aula. Podem fazer um vídeo apresentando o material e as formas de uso desse material, os objetivos do material. Pode postar no YouTube e compartilha o link, ou pode colocar aí no Google Drive, no Google Fotos, da forma que vocês quiserem, contanto que vocês compartilhem esse material e para que todos possam visualizar e aprender com esse material. Pode ser feito individual, em grupo, voltando a falar que se for feito em grupo, precisa ser no mínimo umas 4 ou 5 placas por aluno do grupo. Se for fazer sozinho, 5 placas está ótimo, coloca os objetivos, o nome, conforme a orientação da aula anterior, não vou ficar repetindo aqui para vocês. Aqui são as referências da aula, eu usei Capovilla nas imagens de hoje e a Márcia Honora. Aí qualquer dúvida, nós podemos esclarecer lá na nossa aula WhatsApp. E eu vou fazer uma aula aqui com vocês, no segundo momento, só de treino dos objetos que tem em casa e dos verbos, para vocês aprenderem um pouco mais de Libras, da prática de Libras. E na hora da apresentação do material, vocês poderem usar esses sinais também. E em sala de aula, né, também fazer o uso desse material. Então, até mais.